A guerra na Ucrânia mudou a forma como o mundo entende as armas modernas. Drones relativamente baratos hoje conseguem destruir tanques, atingir fortificações e transformar a maneira como tropas e equipamentos se movimentam no campo de batalha. Sistemas de guerra eletrônica disputam cada sinal no ar, e as defesas antiaéreas empurram os aviões cada vez mais para longe do campo de batalha. Nesse cenário, a lógica costuma ser simples. Quanto mais avança a tecnologia, mais rápido as armas antigas viram peças de museu. Só que dessa vez, aconteceu o contrário. E vale a pena você acompanhar essa história até o final, porque ela mostra algo que pouca gente entende sobre a guerra moderna. Às vezes, a tecnologia não aposenta uma arma antiga. Ela conserta exatamente o defeito que mantinha essa arma presa a outra época. É isso que aconteceu com a FAB 3000. Neste vídeo você vai entender como a Rússia pegou uma bomba soviética de queda livre, pesada, antiga, do tipo que parecia fadada ao esquecimento, e transformou numa das armas mais perigosas da guerra contra a Ucrânia. Para chegar nessa resposta, precisamos seguir 3 fios. O efeito que essa bomba causa sobre as posições ucranianas, a limitação que travava seu uso e as adaptações que uniram poder explosivo, lançamento à distância e produção em escala. Guarda esses 3 pontos. Cada um deles vai voltar a aparecer daqui a pouco. Primeiro, uma coisa precisa ficar clara. Uma bomba de mais de 3 toneladas não faz sentido contra qualquer alvo. Ela se torna especialmente útil contra estruturas grandes e resistentes, prédios usados como posição defensiva, fortificações, abrigos, instalações logísticas. O tipo de estrutura que um ataque comum simplesmente não derruba. Foi exatamente isso que se viu em junho de 2024, em Liptsi. Uma FAB 3000 atingiu as proximidades de um grande edifício apresentado por fontes russas como posição usada pelas forças ucranianas. O impacto, ao que tudo indica, nem chegou a ser no centro exato da construção. Mesmo assim, os danos foram consideráveis. E é aqui que a história começa a revelar algo importante. Essa bomba não precisa de precisão cirúrgica para ser devastadora. A variante usada, a M54, carrega cerca de 1.387 quilos de explosivo. Pare um segundo para pensar nesse número. Quase 1,5 toneladas só de carga. Quando essa quantidade detona, a onda de choque não fica restrita ao ponto de impacto. Ela se espalha. Paredes cedem. Coberturas perdem estabilidade. Acessos inteiros ficam bloqueados. A precisão continua importando. Isso nunca deixou de ser verdade. Mas, contra uma estrutura grande, uma carga desse tamanho pode produzir efeitos relevantes, mesmo sem acertar exatamente o ponto ideal. E é aí que a bomba passa a interferir diretamente na defesa. Presta atenção nesse detalhe, porque ele muda a forma como você vai entender o resto do vídeo. Uma posição não precisa desaparecer para perder o valor. Se os acessos são destruídos ou os abrigos deixam de proteger, o edifício pode continuar de pé e, ainda assim, deixar de sustentar a defesa. Para quem está lá dentro, sobreviver à explosão não basta. É preciso continuar tendo uma posição capaz de combater depois dela. Por isso, quando uma estrutura fortificada é seriamente danificada antes de um avanço, os defensores podem ser obrigados a se dispersar, abandonar setores inteiros ou lutar com muito menos cobertura. A explosão dura poucos segundos, mas a perda daquela proteção pode influenciar o combate por muito mais tempo do que isso. Só que toda essa força já existia havia décadas. Então, por que uma bomba concebida ainda no período soviético voltou a ganhar espaço justamente numa guerra marcada por drones, sensores e armas guiadas? Fica comigo, porque a resposta muda completamente a forma como você enxerga essa arma. O que tinha envelhecido não era a explosão. Era a forma de levar essa explosão até o alvo. Na configuração original, a FAB 3000 era uma bomba de queda livre.
Isso significa uma coisa simples e, ao mesmo tempo, perigosa. O avião precisava se aproximar bastante do objetivo antes de soltar a bomba. Só que, num ambiente protegido por sistemas antiaéreos modernos, essa aproximação deixou de ser uma manobra segura. Ela virou um risco enorme. Quanto mais a aeronave avança, maior sua exposição a radares e a armas feitas justamente para impedir esse tipo de ataque. Ou seja, a Rússia tinha nas mãos uma bomba extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, precisava colocar uma aeronave valiosa numa posição cada vez mais perigosa só para conseguir usá-la. Um impasse e tanto. E é aqui que entra a peça que muda tudo. O UMPK, o Módulo Universal de Planeio e Correção. Em vez de reinventar a parte explosiva da FAB 3000, que já funcionava havia décadas, os russos mudaram o que acontece antes do impacto. O kit acrescenta asas, superfícies de controle e um sistema de navegação. Depois de liberada, a bomba deixa de simplesmente cair. Ela passa a planar, aproveitando a altitude e a velocidade recebidas da aeronave. Na prática, parte da distância que antes precisava ser percorrida pelo caça-bombardeiro passa a ser vencida pela própria bomba. Os sistemas de navegação acompanham sua posição em tempo real, enquanto as superfícies de controle ajustam o percurso. Repara bem nisso. O UMPK não torna a explosão maior. Ele torna mais viável levar aquela explosão até onde ela realmente precisa chegar. Fontes russas ligadas à indústria atribuem à versão equipada com o módulo um alcance de cerca de 50 a 60 quilômetros. O número exato varia, mas a lógica é simples. Quanto mais a bomba percorre sozinha, menos a aeronave precisa avançar em direção ao alvo. Isso não elimina o risco para a aviação russa, nem transforma a FAB 3000 num míssil de longo alcance. Longe disso. Mas reduz justamente a dependência daquela aproximação perigosa que limitava a arma na sua configuração original. Só que existe um detalhe técnico que muda tudo de novo. O UMPK não tem motor. Para fazer uma bomba de 3 toneladas planar por uma distância significativa, é preciso lançá-la já com energia suficiente. E é exatamente aqui que o Su-34 deixa de ser apenas o avião que carrega a arma e passa a fazer parte do próprio sistema. O caça-bombardeiro não só transporta a bomba, ele fornece altitude e velocidade, 2 fatores que influenciam diretamente até onde ela consegue planar. Visto como um conjunto, cada peça resolve uma parte do problema. O Su-34 fornece as condições iniciais. O UMPK transforma essa energia em planeio e correção de trajetória. E a FAB 3000 entrega, no fim do percurso, aquilo que nunca precisou ser reinventado: uma carga explosiva descomunal.